E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, temos mais um vídeo aí do professor Olavo de Carvalho, onde ele continua aqui falando sobre um pouco mais sobre Kant. Fiquem de olho no nosso canal, que a gente sempre vai trazer vídeos assim para vocês. Vídeo do professor Olavo de Carvalho, vídeo também em apoio ao nosso governo, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Tranquilo? Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, compartilhem, se inscrevam no canal do professor Olavo de Carvalho. Vamos juntos tentar mudar o Brasil, moldar o Brasil para um país de primeiro mundo, pelo menos no quesito da educação. Se a gente conseguir subir o nível de conhecimento do povo brasileiro, com certeza o Brasil vai estar rapidamente ali no topo. Isso não vai ser fácil, acho que vai levar uns 20, 30 anos para a gente conseguir jogar tudo de ruim que a esquerda colocou no Brasil para a gente jogar fora, mas a gente tem que continuar na luta e não vamos parar assim tão fácil. Fiquem com a gente, fiquem com o vídeo, segue a gente nas redes sociais e quem puder, apoie ou ajude o canal. Os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço. De que nenhum filósofo com a sua obra pretende despertar resultados somente na esfera acadêmica ou profissional. Isso sempre, todo filósofo tem algum resultado em vista que deva afetar o curso da história, da civilização e, se possível, a humanidade inteira. Já dizia o próprio Eric Weil, dizia que toda e qualquer filosofia política ela se pretende válida para toda a humanidade. Não existe uma filosofia política para um lugar determinado apenas. Sempre um filósofo está pensando em termos de humanidade. E eu acho que no caso do Kant isso é mais do que óbvio. E se nós colocamos a coisa na sua devida perspectiva, quer dizer, entendemos que existe um plano geral, uma esperança geral, pelo menos, com relação ao futuro da humanidade, e entendemos que todos os trabalhos técnicos específicos que o filósofo fez sobre isso, sobre aquilo, são, de certo modo, meios ou instrumentos para a execução disso, que são etapas de um caminho a ser percorrido com relação com vistas a um objetivo. Então é evidente que toda a filosofia do indivíduo tem que ser reinterpretada à luz desses valores gerais que estão no fundo de tudo e que às vezes nem precisam sequer ser discutidos, porque o filósofo os toma como autoprobantes de alguma maneira. Então seria, vamos dizer, o fundo axiológico que existe em toda a filosofia, quer dizer, os valores que o indivíduo subscreve e que ele desejaria ver compartilhados por toda a humanidade. Isso existe em todos os filósofos, sem a menor sombra de dúvida, e se você faz abstração disso, e levado pelo fato de que algumas das obras mais específicas, mais técnicas, são mais elegantes filosoficamente, e, portanto, estão de maior interesse para uma faculdade de filosofia, então você está estudando a filosofia como se fosse, vamos dizer, uma espécie de um fetiche escolar. Você está recortando a filosofia, não de acordo com a sua estrutura verdadeira, mas de acordo com a esfera de interesse que está prevista no currículo, no programa de estudo da escola. Você está moldando o filósofo à imagem e semelhança do currículo escolar. Isso realmente acontece. Isso, praticamente todos os intérpretes de Kant, e sobretudo os melhores, eles se focaram justamente nas partes mais difíceis e mais sofisticadas da filosofia dele, especialmente a parte da teoria do conhecimento, especialmente a crítica da razão pura, que reconheço, é o grande livro dele. Mas que você dê até mais atenção a essas áreas, até justo, mas não que você as separe, vamos dizer, dos ideais gerais que fundamentam toda a carreira do indivíduo, toda a vida dele, né? E, sobretudo, no caso do Kant, de algumas declarações que ele fez, no começo, no meio e no fim da carreira, mostram, vamos dizer, uma constância, uma fidelidade sempre aos mesmos ideais, até mais claros, que vão se tornando até mais claros no decorrer do tempo. Em suma, ele sabia por que ele estava fazendo tudo o que estava fazendo. Tá certo? E se queremos entender o Kant como ele mesmo se entendia e não como interessa ao currículo escolar, então nós temos que colocar a coisa na devida perspectiva. Quer dizer, os valores fundamentais, ainda que não estejam elaborados dentro da própria filosofia, são eles que a orientam.
Tá certo? Então, por exemplo, se você pegar as obras dos grandes filósofos escolásticos, então, todos eles eram católicos e, evidentemente, eles tinham a perspectiva de converter o mundo, se possível. Era isso que eles estavam fazendo. Mesmo que não escrevam nenhuma obra dedicada a isso, o que não aconteceu, todos escreveram de algum modo, essas obras que seriam, então, de apologética, ficariam num segundo plano, porque não tem aquela elaboração filosófica maior. Tá certo? E o filósofo deixaria de prestar atenção nelas e tentaria ver o que ele chama, vamos examinar a filosofia em si mesma, independente dos seus pressupostos religiosos. E com isso você estaria estudando um filósofo que não existe, o que só existe na sua cabeça, só existe na cabeça do professor, e que não corresponde à pessoa de verdade que criou tudo aquilo, né? Muito bem. Então, aqui, continuando, eu peguei o mesmo texto, a ideia do História Universal com propósito cosmopolita, que nós lemos um pouco na aula passada, e estou apresentando aqui a coisa de uma maneira um pouco mais analítica para que as explicações que eu dei na aula passada fiquem ainda mais claras. Eu vou ler e comentar isso aqui. Então, essa parte chama-se O Mundo Ideal de Immanuel Kant, e a primeira divisão, o primeiro parágrafo, esse aqui, chama da Astúcia da Razão. Em A Ideia de uma História Universal com propósito cosmopolita, Kant esboça uma interpretação geral do curso da História Universal, da qual deduzirá, em escritos subsequentes, um projeto de reforma abrangente não só dos Estados, mas da ordem internacional e da civilização como um todo. A criação dos meios para a consecução do seu projeto é a preocupação constante que orienta todos os seus trabalhos mais técnicos de filosofia. A Ideia de uma História Universal é de 1784, posterior de 3 anos à Crítica da Razão Pura e anterior de 3 à Segunda Crítica, a Crítica da Razão Prática, onde Kant subordinará toda a especulação teórica aos fins da prática. Isso revela que o filósofo, na plena posse madura do seu pensamento, continuava não só fiel ao objetivo traçado em 1700, aí está escrito 1800, mas é claro que é 1762, mas decidido a implementá-lo em planos mais detalhados. A expressão astúcia da razão é de Hegel, mas como veremos nesse parágrafo, o conceito já estava dado claramente em Kant. Ele começa por observar que a variedade inabarcável e aparentemente caótica das vontades individuais pode dar a impressão de imprevisibilidade, mas que por trás delas operam leis naturais constantes. A expressão é dele, leis naturais constantes, de modo similar ao que acontece no estudo das alterações atmosféricas, aspas, cuja previsão não é possível determinar com antecedência em cada caso singular, mas que no seu conjunto não deixam de manter num curso homogêneo e ininterrupto o crescimento das plantas e outros arranjos naturais. Presos aos seus objetivos individuais, os homens, aspas, e até povos inteiros, fecha aspas, não se dão conta de como suas ações aparentemente desencontradas, aspas, seguem imperceptivelmente como fio condutor a intenção da natureza. Nós veremos mais adiante uma ambiguidade tremenda no uso que Kant faz da palavra natureza. E essa ambiguidade, em parte, se deve ao fato de que Kant escreveu demais e provavelmente às vezes não tinha tempo de aprimorar o vocabulário como deveria, mas em parte eu acho que essa ambiguidade é um elemento da própria concepção dele, mas vamos ver isso adiante. Com frequência, se não sempre, essas ações não somente são desencontradas e inconexas, mas determinadas por pura, aspas, loucura e vaidade infantil, fecha aspas, quando não por, aspas, infantil maldade e ânsia destruidora. Isso é, ele vê o comportamento individual como baseado, aqui uma visão meio hobbesiana da coisa, né? Quer dizer, é a luta de todos contra todos, todo mundo está agindo só por instintos naturais toscos e brutais e agindo às cegas. Se há, portanto, uma racionalidade profunda por trás desse caos, ela não depende de nenhuma premeditação humana, mas de, aspas, um determinado plano da natureza. Para prová-lo, Kant oferece 9 proposições. Primeira,
As disposições naturais de cada criatura tendem a desenvolver-se algum dia de modo completo. Aspas. Se renunciamos a esse princípio, aqui saiu princópio, mas é princípio. Vamos corrigir. Já não temos uma natureza regular, mas antes uma natureza sem finalidade. Portanto, ele acredita que a natureza é finalística. Todo o curso da história humana é dirigido por uma intenção sutil e secreta, por assim dizer, da natureza, intenção que escapa à consciência dos agentes individuais. Como Kant mais tarde dirá que o objetivo de todo o plano da natureza é o desenvolvimento completo da capacidade racional de cada ser humano, ou seja, a razão é, por assim dizer, é o cume da evolução natural. Quer dizer, tudo foi feito ao longo das eras para que o homem, por fim, desenvolvesse sua capacidade racional e que essa capacidade racional imperasse sobre toda a conduta humana e sobre toda a ordem social, política, etc. E ele muitas vezes esclarecerá que, com razão, ele quer dizer algo que escapa ao domínio instintivo natural. Quer dizer, ela é totalmente independente dos instintos naturais. Por exemplo, o instinto pode te oferecer determinados objetos que você vai desejar buscar, mas a razão pode preferir outros completamente diferentes. Quer dizer, ela, por assim dizer, a razão nada deve ao instinto nesse sentido. E Kant ora usará a natureza como sinônimo de instinto brutal e tosco, ora usará a natureza como designando esta força superior que nos dirige em relação à razão, em direção à razão, e que forçosamente para isso tem que ela mesma ser racional. Quer dizer, a razão está na natureza, ela não está nos homens, né? E é a natureza que vai conduzir os homens para a racionalidade. Então, essa ambiguidade, nós veremos adiante que ela oferece mais problemas do que uma mera imprecisão de linguagem. Só podemos compreender que a razão dos indivíduos não vem como um dom natural pronto, mas, ao contrário, surge lentamente do entrechoque de loucuras e desvarios, guiados de maneira inconsciente e imperceptível pela racionalidade superior e secreta de um plano da natureza. Segunda, em contraste com a apologia da razão individual, que apresentará poucos meses depois em que é o iluminismo, isso é importante, ele está dizendo aqui que praticamente o indivíduo não é o portador da razão. O portador da razão é a natureza, que se aproveita das condutas irracionais do ser humano, baseadas no instinto, né, até na brutalidade, se aproveita dessas ações para conduzir o homem gradativamente em direção ao uso da razão. Mas, no trabalho que nós vamos estudar depois, que é o iluminismo, não é exatamente o próximo, mas é o segundo ou terceiro, ele fará um apelo para que os indivíduos humanos se tornem, vamos dizer, autônomos, portadores autônomos da razão, e consigam dirigir a sua vida inteiramente pela razão, contrariando instintos, natureza, etc., etc. Em contraste com a apologia individual, da razão individual, que apresentará poucos meses depois, em que é o iluminismo, Kant afirma que no homem a disposição para o uso da razão só se desenvolve integralmente na espécie e não no indivíduo. Viu? Então, ora, mas se a razão só se desenvolve integralmente na espécie e não no indivíduo, que sentido faz um apelo para que os indivíduos desenvolvam a sua razão para acima e para além dos instintos naturais? A tese contrasta flagrantemente com a de Reinhold Niebuhr em O Homem Moral e a Sociedade Imoral. Niebuhr era um teólogo protestante, esquerdista, progressista, mas que escreveu um livro muito importante, que é este, O Homem Moral e a Sociedade Imoral. Amplamente confirmado pela experiência histórica, segundo a qual indivíduos humanos alcançam um nível de consciência e de moralidade muito superior, em geral, não só da sua sociedade, como também de qualquer sociedade conhecida. Isso é um fato, mas tão brutal, tão óbvio, que é quase impossível você entender por que Kant escreveu isso. E a razão só desenvolve
na natureza, na espécie e não no indivíduo. Tá certo? Sobretudo, vamos dizer, a razão prática, a razão moral. Você pode ver que existem indivíduos santos, mas você não pode falar em nenhuma sociedade santa. Isso nunca existiu. Quer dizer que na sociedade o mal e o bem se misturam necessariamente. Mas em alguns indivíduos o bem chega a predominar de tal forma sobre o mal que você os vê como se fossem indícios de Deus, sinais de Deus. Não é isso? Isso não só na sociedade cristã, mas em muitas outras. A palavra ayatollah, por exemplo, ayat é sinal, sinal de Deus. Esse homem é um sinal de Deus. Então, essa noção de que alguns homens são sinais de Deus, ela é universal. Mas não tem nenhuma sociedade que seja por si um sinal de Deus. Não. Mas Kant argumenta que a razão, aspas, não atua de modo instintivo, fecha aspas, mas por ser de tentativas e erros, de exercício e de aprendizagem. Só que essa aprendizagem está sendo secretamente conduzida pela própria natureza. Né? Então a natureza é a grande portadora da razão, né? E ela leva esses homens irracionais através de tentativas e erros, de modo que eles vão aos poucos aprimorando a razão que já estava dada, evidentemente, na própria natureza. Mais uma dica aí de leitura para vocês: A Corrupção da Inteligência, Flávio Gordon. Esse aqui é um dos melhores livros que eu já li. Muito bom esse livro. O link dele está lá na comunidade, a gente sempre coloca aí, que é o link de venda. Esse livro aqui é importantíssimo. Fala de tudo o que corrompeu a nossa inteligência nesses últimos anos. Valeu aí, tamo junto, forte abraço.